Vamos entender melhor como ocorre a resistência insulínica e por que esse distúrbio age de forma tão negativa no emagrecimento? Olá, eu sou a Joelma Camargo, sou nutricionista funcional e esportiva. Primeiro, precisamos entender como ocorre o processo de digestão. Um alimento, ele vai ter em sua composição 3 macronutrientes em diferentes proporções, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. Se a gente pegar um pão, por exemplo, ele é um alimento fonte de carboidrato. Esse carboidrato, ele vai ser quebrado no processo de digestão até virar glicose. É como se fosse um tijolo que virou uma areinha e é em forma de glicose que ele entra na corrente sanguínea. Aí nós temos a glicose sanguínea ou o açúcar no sangue. Nesse momento, o pâncreas libera um hormônio que se chama insulina. A função desse hormônio é transportar a glicose que está lá no sangue para as células do nosso corpo e assim a gente gastar energia. Nós falamos que a insulina é como se fosse o Uber da glicose. Porém, essa pessoa, ela continua comendo muitos alimentos que contêm carboidrato. Muito pão, muito doce, muito refrigerante. Essa glicose no sangue vai aumentando. O pâncreas, ele se sente sobrecarregado, mas ainda assim ele continua liberando a insulina e fazendo esse papel de transporte. Porém, chega um momento em que as células do nosso corpo, elas ficam saturadas de glicose. E aí elas se fecham. Elas fecham os seus receptores e param de responder à ação da insulina. Aí acontece a resistência insulínica. Porém, a insulina está ali, cheia de glicose para ser armazenada, e ela tenta achar uma forma de estocar. Ela estoca um pouco em forma de glicogênio no nosso músculo, no nosso fígado. Porém, a maior parte dessa glicose é transformada em gordura e vai para as células do nosso tecido adiposo. Com isso, aumenta a nossa dobrinha, aumenta a gordura abdominal. E a consequência de tudo isso, vocês já sabem, são as doenças crônicas, a obesidade, a hipertensão, as doenças cardiovasculares e até o câncer. Porém, o que eu quero chegar com tudo isso? Que vocês precisam saber fazer um bom uso do carboidrato. Porque o carboidrato, ele é um nutriente energético, ele tem uma função importante no nosso corpo. Mas nós precisamos usar o carboidrato como nosso amigo. Então eu vou deixar para vocês 3 dicas importantes na hora de escolher esses alimentos fontes de carboidrato. Primeiro, a quantidade. Se você quer emagrecer, você precisa reduzir a quantidade desses alimentos que contêm carboidrato. Segundo, a frequência deles ao longo do dia. Eu não preciso ter esses alimentos presentes em todas as refeições. É pãozinho de manhã, bolachinha no meio da manhã, arroz no almoço, biscoitinho à tarde. Eu posso selecionar melhor e diminuir a frequência deles no meu plano alimentar. E terceiro e muito importante é o tipo de carboidrato que você vai escolher. Prefira sempre aqueles que estão associados a fibras, os mais naturais ou minimamente processados, como o arroz integral, pão integral, os cereais, aveia, quinoa, os tubérculos, batata, mandioquinha. Dessa forma, você vai conseguir fazer escolhas inteligentes para dar sequência no seu processo de emagrecimento. Eu espero que vocês tenham gostado da dica e, na dúvida, procure um nutricionista. Nós sempre podemos te ajudar. Um beijo e até mais!